O café quente estava prestes a cair sobre a filha do milionário. Sem pensar, a garçonete tímida colocou a mão e se queimou. A menina ficou ilesa. A garçonete suportou a dor sem dizer nada, mas aquela menina que não deixava ninguém se aproximar, não a soltou. E o que o milionário ofereceu naquela noite mudaria tudo. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. A menina de vestido cor-de-rosa não viu o café descer. Manuela viu. Viu o bule de prata tombar da bandeja, viu o jato fervendo abrir no ar a curva exata rumo ao rosto pequeno e não houve pensamento nenhum, porque pensar teria custado o meio segundo que faltava. Quando se deu conta, a própria mão já estava embaixo do fogo, a palma virada para cima, entre o café e a criança, do jeito de quem apara uma queda. No primeiro instante, não foi dor. Foi uma coisa branca, total, que resumiu o mundo inteiro àquele pedaço de mão. A dor de verdade chegou logo atrás, funda, com voz própria, quando o líquido escorreu pelo pulso e entrou pela manga preta, e mesmo assim os dedos dela se fecharam em torno do calor, como se pudessem prendê-lo ali, na carne, para que não fosse a lugar nenhum, para que, sobretudo, não fosse a menina. Ela foi ao chão sem perceber que caíra. A xícara de porcelana se espatifou no mármore. O bule bateu com um estrondo de metal que engoliu a música, e o café se abriu numa mancha larga e escura ao redor de seus joelhos. Por um segundo, o salão inteiro do hotel nos Jardins pareceu prender o fôlego ao mesmo tempo. Os vestidos caros, os smokings, as taças suspensas no ar, todos os rostos girando para o mesmo ponto do chão. Mas Manuela não olhou para nenhum deles. Curvada sobre a mão, tremendo, a primeira coisa que fez, antes até de gemer, foi procurar a menina com os olhos e conferir se a pele estava inteira, se o rosto estava inteiro. Estava. Nem uma gota tinha alcançado a criança. E só depois de ter certeza é que se permitiu fechar os olhos e deixar o ar escapar por entre os dentes num assobio fino. E a única palavra que saiu dela, quase inaudível, dirigida ao chão, ao café derramado, a ninguém, foi um desculpa. Mesmo ali, mesmo queimada, o pedido de perdão veio antes da queixa. Desculpa era a palavra que organizava a vida de Manuela havia tempo demais. 27 anos e uma habilidade rara, treinada desde criança, de ocupar o menor espaço possível em qualquer lugar. Falar pouco, baixar os olhos, servir, recolher, sumir. Ninguém decora o rosto de quem serve o cafezinho numa festa, e era disso que ela gostava. Podia existir sem ter de ser vista, e havia um alívio antigo nesse desaparecimento. A mãe costumava dizer que ela nascera com os olhos grandes demais para o pouco que falava, e fazia muitos anos que Manuela não podia mais perguntar o que aquilo significava. Porque fazia muitos anos que perdera a chance de perguntar qualquer coisa à mãe. Talvez fosse por isso que reconhecera a menina minutos antes do desastre, quando a vira parada sozinha num canto do salão, no ponto exato onde a festa não chega, perto o bastante dos adultos para pertencer, longe o bastante para não ser notada. Manuela conhecia aquele ponto por dentro. Sabia que existe uma solidão específica de criança, em festa de gente grande, todos de costas, todos rindo de coisas que não interessam a ninguém pequeno. E a menina tinha nos ombros o mesmo cansaço de quem entendeu cedo demais que pedir colo ali só ia atrapalhar. Fora aquela mesma menina um dia, num tempo em que o mundo acabara de virar do avesso e ninguém à sua volta parecera perceber. Foi por isso, e não por coragem, que seu corpo se jogou na frente do café antes de consultar o medo. Há gestos que a gente faz por reconhecimento, não por bravura. E Manuela reconhecera aquela criança como quem reconhece a própria sombra num vidro. Os passos que se aproximaram agora não hesitavam. Abriam caminho na multidão sem pedir licença, do jeito de quem nunca precisou pedir. E um par de sapatos pretos e caros parou diante dela sobre o mármore molhado. Manuela ergueu os olhos pela primeira vez na noite e encontrou o rosto de um homem que a encarava de volta.
O mesmo de quem, minutos antes, ela notara que os outros riam sempre com meio segundo de atraso, medindo, o dono invisível daquela sala. A menina de rosa correra para as pernas dele e agarrava o tecido da calça com as duas mãos, o corpo inteiro colado ali, pai e filha. Gustavo Toledo ajoelhou-se no chão sem se importar com o terno, e por um instante ela viu toda a autoridade escorregar do rosto dele como o café escorrera do bule. Por baixo havia o medo puro do que quase acontecera com quem se ama. Um medo que Manuela reconheceu na hora porque o carregava havia anos. "Deixa eu ver", disse ele. E a voz não tinha o peso de mando que devia usar o dia inteiro. Era baixa, quase um pedido. Estendeu a mão e pousou-a de leve no ombro dela, um gesto cuidadoso, quase tímido, que não combinava com o resto daquele homem, como quem toca uma coisa que pode se quebrar. Manuela quis dizer que não era nada, que num minuto sumia dali, com a sujeira e a vergonha. Mas ele já tinha virado a mão dela com delicadeza, para ver a palma, e o que encontrou fez o maxilar dele travar. A pele vermelha e brilhante, começando a inchar, marcada onde os dedos se haviam fechado sobre o calor. "Gelo", disse Gustavo sem levantar a voz. E mesmo assim, a palavra atravessou o salão e 3 pessoas se moveram ao mesmo tempo. De algum lugar atrás dele surgiu o gerente do buffet, o rosto já vermelho, as mãos abertas naquele gesto de quem quer varrer o problema para debaixo do tapete antes que os convidados se incomodem, e começou a se desculpar em nome da empresa, a falar em providências, em substituir a funcionária ali mesmo, cada palavra passando por cima da cabeça de Manuela, dirigida só a Gustavo, como se ela já tivesse voltado a ser invisível agora que o susto passara. Mas o homem ajoelhado não se virou. Apenas levantou a mão livre, a palma para fora, e o gerente calou no meio da frase. "Depois", disse Gustavo, "uma palavra só", e bastou para o salão inteiro entender de novo quem mandava ali. Então ele voltou os olhos para Manuela e ela sentiu o peso estranho e quase insuportável de estar sendo olhada de verdade. Ela, que passara a vida treinando para o contrário, não soube o que doía mais, se a queimadura ou aquilo. Estava acostumada a ser paisagem, a figura de avental que enche a taça, recolhe o prato e não deixa marca na memória de ninguém. Ser olhada assim, de perto, com aquela atenção inteira, era como ficar sem pele, num lugar que não há queimadura. Alguém trouxe um pano de linho envolto em gelo, e Gustavo o apoiou na mão dela, com um cuidado que destoava de tudo o que a sala dizia sobre ele. E por um momento ficaram assim, a mão queimada dela entre as mãos firmes dele, 2 desconhecidos ajoelhados no meio de uma festa que voltava aos poucos a respirar em volta. "Por que você fez isso?", perguntou ele, e havia na pergunta uma espécie de assombro, como se ninguém no mundo dele jamais tivesse posto a própria carne no caminho do fogo por uma criança que nem conhecia. Manuela não soube responder. A verdade era simples demais e complicada demais ao mesmo tempo, e não cabia no espaço estreito por onde as palavras dela costumavam sair. Por dentro, num lugar onde quase nunca deixava ninguém entrar, a resposta existia inteira e era antiga, porque uma vez, muito tempo atrás, não houvera ninguém para pôr a mão na frente do que despencara sobre ela, e desde então o corpo aprendera a ser a mão que faltou. Isso ela não diria, nunca dizia. Apenas apertou o gelo com mais força, engoliu a dor junto com a lembrança e encolheu de leve o ombro, o mesmo gesto de sempre, o gesto de quem pede desculpa por existir. E foi então que a menina fez o que ninguém esperava. Soltou a calça do pai, deu a volta devagar, muito séria, contornando a poça escura de café com um cuidado exagerado de criança, até parar do outro lado, ao lado de Manuela. Agachou-se do mesmo jeito, os joelhos do vestido cor-de-rosa quase encostando no chão molhado, e ficou olhando a mão enfaixada de gelo e de dor da mulher que a salvara, com uma atenção que não dera a nada nem a ninguém a noite inteira. Gustavo ficou paralisado.
Houve algo no rosto dele ao ver a filha se aproximar sozinha daquela estranha. Uma mistura de espanto e de esperança tão crua que era quase difícil de olhar. A menina estendeu um dedo pequeno e, sem tocar, apontou para a mão queimada. "Dói?" perguntou baixinho, e era a primeira palavra que Manuela a ouvia dizer a noite inteira. Manuela mentia sobre a própria dor por reflexo e por ofício. Teria dito, "não é nada", a qualquer adulto do salão. Teria sorrido e desaparecido. Mas olhou nos olhos daquela criança, olhos grandes demais para o pouco que ela também parecia falar, e não conseguiu. "Dói", respondeu só isso, a verdade nua. E viu alguma coisa se abrir no rosto da menina. Um reconhecimento silencioso, como se, naquele salão inteiro cheio de gente que sabia falar bonito, Manuela tivesse sido a primeira em muito tempo a lhe dizer a verdade. A menina não sorriu. Só chegou um pouco mais perto, o ombro pequeno quase encostando no braço dela, e ficou ali, do lado da mulher queimada, como quem finalmente encontrou no meio de gente grande demais alguém do seu tamanho. Gustavo assistia a tudo do outro lado da mancha escura, imóvel. Ele conhecia a filha melhor do que conhecia qualquer contrato, qualquer sala, e conhecê-la, nos últimos tempos, significava, sobretudo, saber de que jeito ela se afastava das pessoas. O passo para trás, o queixo baixo, a mão que se soltava de toda a mão oferecida. Vira aquilo se repetir tantas vezes que já não esperava outra coisa. Mas ali estava a menina, inclinada para uma desconhecida de avental, o ombro buscando o braço dela, e ele não conseguia entender por quê, nem desviar os olhos, nem calar dentro do peito a coisa perigosa que começava a se mexer, a esperança que aprendera a temer mais do que qualquer prejuízo. Quando enfim falou, foi para Manuela, e a voz saiu ainda mais baixa, com o cuidado de quem não quer assustar o que quer que estivesse acontecendo no chão daquele salão. "Qual é o seu nome?" E ela, que tantas vezes desejara não ter nome nenhum, que fizera do anonimato o seu abrigo a vida inteira, respondeu sem baixar os olhos. "Manuela." Ele repetiu baixinho, mais para si do que para ela, como quem guarda uma coisa que não quer perder. E do jeito que disse a palavra, deixou de ser só um nome de garçonete e virou outra coisa que ele ainda não sabia nomear. A menina, entre os dois, continuava com o ombro encostado no braço dela. E quando o gerente tornou a se aproximar com panos e desculpas e a promessa de levar a moça até a cozinha para cuidar do machucado, foi a criança quem reagiu primeiro. Fechou a mãozinha em torno de 2 dedos sadios de Manuela e não soltou. Gustavo olhou para aquela mão pequena agarrada à mão queimada. Olhou para o salão cheio de gente que não via nem a própria filha, nem a mulher caída no chão. E alguma coisa se decidiu dentro dele antes mesmo que entendesse o quê. "Ninguém vai levar a Manuela a lugar nenhum", disse. E pela primeira vez em muito tempo, a filha ergueu o rosto e olhou para o pai como se ele tivesse, enfim, dito a coisa certa. Levaram Manuela para a cozinha do hotel, entre o vapor das panelas e o vai-vem dos garçons, e sentaram-na num banco alto com uma bolsa de gelo de verdade sobre a mão. O gerente rondava, ainda tentando medir o tamanho do estrago, e a chefe de cozinha resmungava alguma coisa sobre queimadura séria e pronto-socorro. Mas o que ninguém ali conseguia parar de olhar não era a mão, era a menina. Bia viera atrás, agarrada aos 2 dedos sadios de Manuela, e agora estava sentada no banco ao lado, as pernas balançando no ar, calada, montando guarda como uma sentinela pequena. Gustavo, encostado na porta de aço da cozinha, tinha desistido de despregá-la. Sabia por experiência amarga que não adiantava. E era exatamente por isso que não conseguia entender o que via. Fazia 1 ano e 4 meses que a mãe de Bia havia morrido. Tempo que as pessoas diziam ser suficiente para uma criança se adaptar, como se luto fosse troca de escola. Gustavo aprendera a odiar aquela palavra.
Desde então, 5 mulheres tinham passado pela casa para cuidar da filha, cada uma com currículo, referências e um sorriso ensaiado, e cada uma saíra semanas depois, uma delas sem nem terminar o mês. Bia não gritava, não batia, não fazia cena, fazia coisa pior, apagava as pessoas. Olhava através delas, respondia o silêncio com silêncio, esperava com uma paciência de gente grande que elas se cansassem e fossem embora. E todas iam. Os especialistas que ele pagava caro usavam palavras compridas para explicar aquilo: luto infantil, retraimento, e nenhum deles conseguia o que aquela garçonete de mão queimada conseguira sem sequer tentar, fazer a menina querer chegar perto. Não era que Bia não soubesse falar, era que ninguém, em 1 ano e 4 meses, tinha realmente conseguido enxergá-la. E ali, num banco de cozinha, ela tinha encontrado alguém que enxergou. Manuela sentia o olhar do pai sobre as duas e não sabia o que fazer com ele. Estava acostumada a ser atravessada pelos olhares, não sustentada por eles, e aquela atenção contínua a deixava sem saída, como um bicho preso na luz. Baixou o rosto para a criança, que era o único lugar da cozinha onde os olhos dela cabiam sem doer. "Vai ficar marca?" perguntou Bia de repente, apontando com o queixo para a palma vermelha sob o gelo. A pergunta pegou Manuela desprevenida, e a menina esperava a resposta com uma seriedade que não combinava com o tamanho dela. "Provavelmente", disse Manuela, porque não sabia mentir para aquela criança e já tinha desistido de tentar. "Uma marca pequena. Aqui, ó." E mostrou a palma de leve, a pele já se fechando em torno do machucado. Bia olhou por um tempo longo, longo demais, e depois disse, muito baixo, quase para si mesma: "Melhor, marca, não vai embora." Manuela ficou sem ar por 1 segundo. Havia coisas que uma criança só dizia quando o mundo já lhe ensinara, cedo e sem cuidado, que quase tudo vai embora. As pessoas, as vozes na casa, o cheiro de alguém no travesseiro, tudo escorre e some. E um dia a gente aprende a preferir as coisas que ficam, mesmo que doam, justamente porque ficam. Manuela conhecia aquela conta de cor. Fizera ela mesma essa conta, do lado de dentro, numa idade parecida. Então fez a única coisa que sabia fazer, que era dizer uma verdade pequena e inteira, sem enfeite. "Sabe o que essa marca vai ser?" perguntou. E a menina levantou os olhos. "Vai ser o lugar onde alguém ficou na frente do fogo por você. Isso não some nunca." Bia não respondeu, mas encostou a testa de leve no braço são de Manuela e deixou ali, e as duas ficaram assim, sem mais palavra nenhuma, enquanto a cozinha barulhenta continuava girando em volta delas, como se nada estivesse acontecendo, quando, na verdade, ali no canto, entre o gelo e o cheiro de fritura, alguma coisa estava acontecendo com todo mundo ao mesmo tempo. Gustavo saiu da cozinha porque precisava respirar. No corredor de serviço, longe da luz do salão, encostou na parede e passou a mão pelo rosto, e o que sentia era tão desproporcional à cena que o assustava. Não fazia sentido. Aquela mulher era uma funcionária de buffet que ele nunca vira antes daquela noite e nunca mais veria depois. A filha, dali a 1 hora, ia dormir, e no dia seguinte a coisa toda seria só uma história de queimadura numa festa. Só que ele conhecia a filha, conhecia cada centímetro do afastamento dela e sabia com uma certeza que não conseguia argumentar que o que tinha visto ali dentro não era um acaso da noite. Era a primeira porta que a menina abria em mais de 1 ano. E ele não ia conseguir, nem por orgulho nem por medo, fingir que não tinha visto. A última das 5 fora embora havia 3 semanas. Uma moça competente e paciente que aguentara 40 dias. No fim, chorando no corredor, dissera a Gustavo uma frase que ele não conseguia mais tirar da cabeça, que era como cuidar de uma casa com todas as luzes apagadas, em que se sabia haver alguém lá dentro, mas esse alguém nunca a atendia.
Ele não soubera responder, porque a casa de luzes apagadas era a própria filha, e ele, o pai, também batia àquela porta havia meses, sem que ninguém abrisse do outro lado. Quando voltou, Manuela já estava de pé, o casaco fino por cima do avental, a mão enfaixada de qualquer jeito, pronta para fazer o que fazia melhor, desaparecer pela porta dos fundos, sem que ninguém percebesse. Bia tinha sido levada por uma das mulheres da equipe para junto dos convidados, e talvez fosse melhor assim, talvez fosse mais fácil para todo mundo se aquilo terminasse ali. Manuela deu um passo em direção à saída de serviço. "Espera", disse Gustavo. Ela parou, mas não se virou de imediato, como se esperasse que a ordem fosse para outra pessoa. Ele percebeu então que tudo naquela mulher era feito para poder ir embora sem deixar rastro, e essa foi talvez a coisa que mais o desarmou, porque era o oposto exato de tudo o que ele era. "Eu queria te contratar", disse. E ouviu o quanto soava estranho, abrupto, sem jeito. Manuela finalmente se virou, e no rosto dela havia uma confusão genuína. "O senhor já pagou o buffet", respondeu baixinho. "E eu quebrei uma louça. Acho que é o senhor que devia me cobrar. Não é do buffet que eu estou falando." Gustavo respirou fundo, e um homem que negociava contratos de milhões sem pestanejar procurou as palavras como quem procura no escuro. "É da minha filha, a Bia. Eu quero que você venha cuidar dela." Houve um silêncio em que Manuela pareceu encolher e endurecer ao mesmo tempo. "Eu não sou babá", disse, e havia quase medo na voz. "Eu sirvo mesa. Eu não sei ser isso para ninguém. O senhor não me conhece. Eu já tive 5 babás formadas, com diploma e recomendação, e nenhuma durou." Ele deu um passo, e a voz baixou, perdeu o mando, ficou quase nua. "Não é uma babá que a minha filha precisa. Faz 1 ano e 4 meses que eu vejo aquela menina fechar a cara para o mundo inteiro, inclusive para mim. Você chegou aqui há 2 horas, queimou a mão por ela sem pensar, e ela não larga mais de você. Eu não sei o que é isso, não sei nem se você sabe. Mas eu não posso simplesmente deixar você ir embora por essa porta e nunca mais saber." Manuela olhou para a própria mão enfaixada, depois para aquele homem que tinha o hábito de vencer todas as salas e que agora estava de algum jeito pedindo. Tudo dentro dela dizia não. A vida inteira ela tinha se construído para ser a pessoa de quem ninguém depende, de quem ninguém sente falta quando some, porque depender machuca dos 2 lados, e ela sabia disso na carne. Ser o ponto fixo de alguém, e ainda por cima de uma criança órfã de mãe, era o contrário exato de tudo o que ela aprendera a ser para sobreviver. "E se ela cansar de mim também?" perguntou. E a pergunta escapou antes que Manuela pudesse contê-la, e no instante em que a ouviu no ar, percebeu que não estava falando só da menina. Gustavo a encarou, e por um segundo pareceu entender mais do que ela quisera dizer. "Aí você me diz, e a gente resolve", respondeu simplesmente. "Vem só conhecer a casa. Amanhã, sem compromisso. Se não der certo, você vai embora, e eu pago o dia." Ele fez uma pausa. "Mas eu acho que vai dar." Manuela deveria ter dito não. Ensaiou o não a noite inteira no ônibus de volta, apoiada na janela embaçada, a mão latejando no colo, repetindo para si mesma todas as razões pelas quais não devia voltar. Não pertencia àquele mundo de mármore ilustre, não sabia cuidar de ninguém, tinha construído a vida toda em cima da própria ausência. Mas de manhã, quando acordou, a primeira coisa que sentiu não foi a dor da queimadura. Foi a lembrança da testa quente da menina encostada no seu braço e daquela frase pequena e antiga, "Marca não vai embora", que continuava girando dentro dela como se tivesse sido dita não só por Bia, mas por uma outra criança, muitos anos antes, num quarto que Manuela passara a vida tentando esquecer.
Ela tinha 8 anos quando ficou sem a mãe, e ninguém, naquela época, teve tempo ou jeito de olhar para a menina calada do fundo da casa. Aprendera sozinha que chamar menos atenção doía menos, que uma criança que não pede não é mandada embora, e fizera do silêncio uma espécie de teto sobre a própria cabeça. Reconhecer Bia, portanto, não fora bondade, fora quase involuntário, como quem ouve o próprio nome sendo dito do outro lado de uma sala cheia e vira o rosto antes de decidir virar. E foi assim, contra todo o instinto, que na tarde seguinte ela desceu do ônibus num bairro de casas altas e muros cobertos de trepadeira, conferiu 3 vezes o número anotado no papel e parou diante de um portão de ferro que separava a calçada de um jardim grande demais para uma família tão pequena. Ficou ali parada tempo demais, a mão sadia sobre o interfone sem apertar, sentindo o coração bater no lugar da queimadura. Do outro lado do portão, além das plantas, ela viu que havia uma menina sentada nos degraus da entrada, o mesmo cachinho louro escapando dos grampos, os cotovelos nos joelhos, esperando, não esperando qualquer coisa, esperando por ela. E Manuela, que passara a vida inteira treinando para atravessar o mundo, sem que ninguém notasse a sua chegada, entendeu, com um susto quieto no peito, que do outro lado daquele portão havia, pela primeira vez em muito tempo, alguém contando os minutos até ela chegar. Por um instante, o medo antigo subiu, o impulso de recuar, de dar meia volta e voltar a ser ninguém, porque ser esperada é também poder decepcionar, e decepcionar era uma das poucas coisas que Manuela nunca aprendera a suportar. Mas a menina lá dentro ergueu a cabeça e a viu através das grades, e não acenou, não sorriu, não correu. Apenas se levantou dos degraus muito séria e ficou de pé, esperando, como se soubesse que aquela mulher precisava apenas de 1 segundo a mais de coragem. Apertou o interfone. O portão destravou com um estalo e ela entrou. A casa dos Toledo era grande e silenciosa de um jeito que não combinava com criança nenhuma. Tinha o silêncio caro das casas, onde tudo funciona sozinho. Portas que fechavam sem barulho, uma cozinha sempre limpa, um jardim aparado por mãos que ninguém via, e no meio disso, uma menina de 6 anos andando de um cômodo a outro como quem visita um lugar onde já não mora. Nos primeiros dias, Manuela não tentou nada. Foi o oposto do que as 5 anteriores tinham feito, e ela sabia disso sem precisar que ninguém lhe contasse. As outras chegaram cheias de estratégia, de brincadeiras planejadas, de perguntas animadas que exigiam resposta, e Bia as gastara uma a uma justamente por isso. Porque nada cansa mais uma criança fechada do que ser constantemente convocada a se abrir. Manuela fez diferente. Sentava-se num canto da mesma sala em que a menina estava e ficava quieta, dobrando guardanapos, remendando a barra de uma toalha, coisas pequenas de mão que não pediam plateia. Não olhava demais, não perguntava nada. Deixava o silêncio ser um cômodo onde as duas cabiam e esperava, com a paciência de quem aprendeu cedo que confiança não se cobra, se oferece de longe até que o outro chegue por conta própria. No terceiro dia, Bia sentou-se no chão a 2 metros dela e ficou desenhando. No quinto, arrastou-se um pouco mais para perto sem dizer palavra. No sétimo, estendeu o caderno de longe, virado para Manuela, mostrando um desenho de uma casa com uma janela só. E Manuela apenas assentiu devagar, séria como a menina merecia ser levada a sério, e disse: "Tem alguém dentro?" Bia olhou para o desenho, pensou e respondeu: "Tem. Mas a janela é pequena de propósito." E Manuela, que morava havia 20 anos numa casa parecida por dentro, entendeu perfeitamente. E não achou que precisasse consertar aquilo. Foi numa dessas primeiras noites que a coisa entre elas se firmou de vez. Manuela acordou de madrugada com um som pequeno na porta do quarto. Não uma batida, um roçar, o barulho de uma criança que aprendeu a não incomodar. Bia estava ali no corredor escuro, descalça, o relógio grande demais escorregando no pulso, os olhos ainda molhados de um sonho ruim.
Não disse que tivera pesadelo, não pediu colo. Só ficou parada na soleira, esperando ser mandada de volta, porque em algum momento daquele ano e meio entendera que acordar os outros era pedir demais. Manuela não perguntou nada. Abriu a coberta de leve do lado, um convite sem palavra, e a menina atravessou o quarto e se enfiou ali, encostou as costas pequenas na barriga dela e dormiu em minutos, como quem não dormia inteiro havia muito tempo. Manuela ficou acordada até o amanhecer, com medo de se mexer, entendendo que acabava de receber a coisa mais frágil e mais pesada que já lhe haviam confiado. De manhã, Dona Cida foi a primeira a vê-las dormindo assim, e parou na porta com a mão na boca, porque em 18 anos, naquela casa, nunca vira a menina buscar ninguém de noite. Não contou a Gustavo com palavras. Só no café, pôs diante dele um prato que ele não pedira e disse, olhando para o teto como quem comenta o tempo: dormiram juntas hoje. A pequena foi até o quarto dela, sozinha, e viu o patrão parar com o café no meio do caminho, imóvel, um tempo longo, sem saber se o que sentia era ciúme ou gratidão, ou as duas coisas que no fundo talvez fossem a mesma. Quem observava tudo, dos cantos, era Dona Cida, que cozinhava para a família havia 18 anos e que já enterrara no coração a esperança de ver a menina voltar a ser o que fora. Dona Cida tinha visto as 5 babás chegarem e irem embora, e no começo tratou Manuela com a mesma reserva morna que reservava as provisórias, aquelas que não valia a pena decorar o nome. Mas na segunda semana, quando pôs um prato de comida na frente de Manuela e viu a moça agradecer baixinho, comer pouco e lavar a própria louça sem que ninguém pedisse, alguma coisa amoleceu. "A senhora não precisa fazer isso", disse Dona Cida, meio brava, tirando o pano da mão dela. "Aqui tem gente para isso." Manuela apenas sorriu de leve, um sorriso que não pedia nada, e a cozinheira reparou então que aquela era a primeira das 6 que parecia mais à vontade na cozinha do que na sala, mais perto de quem servia do que de quem era servido. "A senhora não é como as outras", disse Dona Cida, mais para si do que para a moça. "As outras vinham consertar a menina. A senhora só fica perto dela." Manuela guardou o comentário como guardava tudo, sem responder. Mas naquela noite dormiu um pouco melhor. O atrito veio com o pai. Gustavo trabalhava até tarde e voltava para casa como quem volta para um posto de comando. Queria relatório, queria números, queria saber se o investimento, porque era assim que a cabeça dele nomeava as coisas, estava dando resultado. Na primeira sexta-feira, encontrou Manuela na cozinha depois que Bia já dormia, e foi direto ao ponto, do jeito que ia direto ao ponto em todas as reuniões da vida dele. "E então, como está indo? Ela falou com você? Está melhor?" As perguntas vinham em rajada, e Manuela levou um tempo para perceber que ele esperava mesmo uma resposta em forma de progresso mensurável, uma linha subindo num gráfico. "Ela me mostrou um desenho hoje", disse Manuela baixinho. "Gustavo esperou o resto e o resto não veio." "Só isso?" "Só isso. Faz 2 semanas." Ele apoiou as mãos no balcão de granito e havia impaciência na voz. A impaciência de um homem acostumado a resolver. "Eu não estou pagando para você dobrar guardanapo enquanto ela desenha no canto. Eu quero que ela melhore." Manuela sentiu o velho impulso de encolher, de pedir desculpa, de prometer fazer mais. Era o que faria com qualquer patrão, a vida inteira treinada para não desagradar. Mas alguma coisa maior que o medo se firmou dentro dela, porque não era dela que ele estava falando, era da menina, e a menina não era um problema a ser entregue no prazo. "O senhor quer que eu conte um número", disse, e a voz saiu mais firme do que ela mesma esperava. "Não tem número, não é obra. Uma criança não abre porque a gente empurra. Abre quando para de ter medo de que quem entrou vá embora depois. E todo mundo que entrou nessa casa foi embora, inclusive, me desculpe dizer, o senhor que chega quando ela já dormiu." Houve um silêncio duro na cozinha. Gustavo ergueu o rosto devagar, e por um instante Manuela achou que tinha ido longe demais, que ia ser mandada embora ali mesmo.
e uma parte covarde e antiga dela quase preferiu isso, porque ir embora era o que ela sabia fazer. Mas Gustavo não gritou. Ficou apenas olhando para ela como quem leva um golpe exato e reconhece contra a própria vontade que era merecido. Você é a primeira pessoa em 1 ano e meio que fala comigo assim, disse ele por fim, e não havia raiva na frase. Havia quase cansaço, quase alívio. Todo mundo aqui tem medo de mim. Eu também tenho, respondeu Manuela sincera. Só tenho mais medo de errar com ela. Gustavo não respondeu. Serviu-se de água que não bebeu e ficou um tempo em silêncio. E quando falou de novo, a voz tinha mudado de andar. A mãe dela sabia fazer isso, disse, sem olhar para Manuela, os olhos perdidos num ponto qualquer do granito. Esperar a Bia. Nunca empurrava. Eu nunca aprendi. Eu resolvo coisas, sabe? A vida inteira é isso. Chega o problema, eu resolvo. E aí veio um problema que não se resolve. E eu fiquei... Ele parou como se a frase o tivesse levado mais fundo do que pretendia. E não terminou. Foi a primeira vez que Manuela ouviu ele falar da esposa. E reparou que nem o nome ele conseguia dizer. Chamava-a de a mãe dela, como quem contorna uma palavra quente demais para segurar na mão. Manuela não preencheu o silêncio. Aprendera na própria pele que o luto dos outros não precisa das nossas palavras. Precisa que a gente aguente ficar junto sem fugir. E foi isso que ela fez. Ficou. Só depois, baixinho, disse a única coisa verdadeira que tinha. Helena. Ela se chamava Helena, né? A Bia falou. Gustavo assentiu, e algo no rosto dele se desfez de leve ao ouvir o nome dito em voz alta por alguém, como se fizesse tempo demais que ninguém pronunciava aquilo dentro daquela casa. Ela me perguntou se eu conhecia sua mulher, continuou Manuela. Eu disse que não. Aí ela me mostrou o relógio. Gustavo fechou os olhos por um segundo. O relógio? Uma peça fina, de mostrador pequeno, que tinha sido de Helena e que Bia insistia em usar folgado demais no pulso magro, parado na hora em que alguém, um dia, esquecera de dar corda. E ninguém, desde então, tivera coragem de acertar os ponteiros, porque acertar seria como admitir que o tempo tinha voltado a andar sem ela. Ela dorme com aquele relógio, disse Gustavo, a voz rouca. Eu já tentei tirar para não perder, para não estragar. Ela não deixa mesmo, concordou Manuela. E não é para deixar. É a única coisa que ficou parada no lugar de tudo que foi embora. O senhor não imagina o quanto uma criança precisa de uma coisa que não muda. Ele a encarou por um longo instante, e Manuela sustentou o olhar dessa vez, embora cada célula do corpo quisesse desviar. Havia algo se movendo entre os dois naquela cozinha que nenhum dos dois teria sabido nomear. Algo que não era do tamanho de patrão e empregada. E ambos recuaram dele ao mesmo tempo, por caminhos diferentes. Gustavo endireitando as costas, retomando o comando de si. Manuela abaixando enfim os olhos para o pano na bancada. Já é tarde, disse ela. Amanhã ela acorda cedo. Vou subir. Mas quando já estava na porta da cozinha, Gustavo a chamou, e havia na voz dele uma coisa que ela nunca ouvira num patrão, uma coisa que soava perigosamente parecida com verdade. Manuela, ela parou, não vai embora. Não são nem 9 horas, senhor Gustavo, eu só vou dormir. Eu sei, disse ele, e olhou para ela de um jeito que fez o coração dela bater fora do compasso. Eu não estou falando de hoje. E ela ficou ali, na soleira, sem saber o que responder, entendendo pela primeira vez que a coisa mais difícil daquela casa não ia ser fazer a menina falar. Ia ser aprender a ficar num lugar onde, contra todo o instinto de uma vida inteira, começavam a querer que ela ficasse, e descobrir se ela seria capaz disso sem desaparecer no meio do caminho, como sempre fizera, antes que alguém tivesse tempo de precisar dela de verdade. As semanas viraram 1 mês, e depois 2, e a casa foi mudando sem que ninguém anunciasse. As mudanças eram pequenas demais para caber num relatório, mas Gustavo, que voltava mais cedo do trabalho, sem admitir a si mesmo o porquê, aprendia a notá-las. Os desenhos de Bia,
Antes de casas de janela única, agora tinham mais de uma janela. Às vezes, uma porta. A menina voltara a cantarolar baixinho um fiapo de melodia que se interrompia quando percebia que alguém escutava, mas que voltava logo depois, teimosa. Passara a chamar Manuela não pelo nome, e sim de um jeito só dela, Manu, que ninguém ensinara e que ficou. E o jantar, que durante 1 ano e meio fora uma cena silenciosa de um pai cansado diante de uma filha ausente, virou outra coisa desde que Manuela, sem pedir licença, começou a pôr 3 lugares na mesa em vez de 2. Na primeira noite em que se sentou com eles, Gustavo estranhou. A moça era funcionária, tecnicamente devia comer na cozinha. Era assim que sempre fora naquela casa e em todas as casas daquele mundo. Mas Bia puxou a cadeira do lado dela sem discussão, e ele entendeu que reclamar seria desmontar a única coisa que estava dando certo. E engoliu o protocolo junto com a comida. Aos poucos, foi ele quem passou a esperar por aquele terceiro prato. Descobriu que gostava do jeito como Manuela ouvia a filha, sem apressar as frases dela, deixando os silêncios da menina existirem sem correr para preenchê-los. E descobriu, com algum susto, que gostava também de quando aqueles olhos quietos se voltavam por acaso para ele e desviava rápido como um menino, o que era ridículo para um homem da idade e do tamanho dele. Reparou também em coisas mínimas, do jeito de quem, sem querer, começa a decorar alguém. Que Manuela cantava baixinho quando achava que ninguém ouvia, sempre a mesma música antiga, meio triste. Que guardava cascas de laranja para um chá que a mãe dela fazia, que dormia com a porta entreaberta sempre para escutar a menina no corredor. Eram informações inúteis, que não serviam para negócio nenhum, e Gustavo se flagrou colecionando cada uma como se fosse valiosa, sem entender por que a companhia de uma mulher que quase não falava tinha virado a parte do dia que ele mais esperava. Foi numa dessas noites, muito depois de Bia dormir, que Manuela contou. Não porque quisesse, ela quase nunca queria falar de si, mas porque Gustavo perguntou, e perguntou do jeito certo, sem a curiosidade de quem coleciona histórias tristes apenas. Como você sabe tudo isso que ela sente? Ninguém me ensinou a saber. Estavam na cozinha, as luzes baixas, 2 xícaras de chá que esfriavam. Manuela girou a sua entre as mãos por um tempo, e quando falou, a voz saiu baixa e sem drama, como quem lê uma lista antiga. Minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos. Foi doença, foi rápido, e depois disso eu fui morar com uma tia, porque meu pai não deu conta, sumiu do mapa de um jeito que não é morrer, mas parece. Ela parou, mediu o quanto ia dizer e disse só o necessário. A casa da minha tia não era ruim. Tinha comida, tinha cama, só que eu não era filha, entende? Eu era a menina que sobrou de um parente. E criança percebe isso rápido, percebe que existe um tanto de espaço que é seu por direito e um tanto que é emprestado. Eu aprendi a viver só com o emprestado. Aprendi que quem incomoda pouco fica, quem pede demais cansa os outros e vai embora para casa de mais alguém. Então eu fiquei pequena. Fiquei tão pequena que quase sumi. Ela mediu de novo o quanto ia dizer. Teve um Natal que eu ganhei um presente que era claramente o que tinha sobrado da lista dos meus primos. Um caderno com o nome errado ainda na etiqueta. Eu não reclamei. Agradeci 3 vezes. Foi ali que eu soube que já tinha aprendido a lição direitinho. Ela ergueu os olhos e havia neles uma serenidade que era mais dolorosa que lágrima nenhuma. A Bia não fala com as pessoas porque ela também já fez essa conta. Ela descobriu do pior jeito que as pessoas vão embora. Então ela vai embora primeiro, por dentro, antes que façam isso com ela. Não é doença, Sr. Gustavo, é defesa. Eu reconheço porque é a minha. Gustavo ficou muito quieto. Havia coisas que ele queria dizer e que não sabia como, porque a vida inteira o treinara para responder, resolver, oferecer solução, e ali não havia nada a resolver. Havia só uma mulher lhe entregando em voz baixa o mapa de como uma pessoa aprende a desaparecer. Você não precisa mais ficar pequena aqui,
disse ele por fim, e no instante em que as palavras saíram, percebeu que eram verdadeiras num nível que ia muito além da menina lá em cima. Manuela sustentou o olhar dele mais tempo do que costumava, e alguma coisa passou entre os dois na luz baixa da cozinha, uma corrente que nenhum dos dois teve coragem de tocar. A mão de Gustavo se moveu alguns centímetros sobre a mesa, na direção da dela, e Manuela olhou para aquela mão como se olhasse para uma beira de precipício, querendo e temendo na mesma medida. E no último segundo foi ela quem recuou, recolhendo a xícara, levantando-se depressa. Já é tarde, disse a mesma frase de sempre, que virara entre eles uma espécie de senha para tudo o que não conseguiam falar. Mas dessa vez, na porta, ela parou e acrescentou, sem se virar, tão baixo que ele quase não ouviu. Não é que eu não queira, Sr. Gustavo, é que eu não sei ficar, nunca soube. E as pessoas que não sabem ficar não deviam deixar ninguém se acostumar com elas. E subiu antes que ele respondesse, e Gustavo passou a noite inteira acordado com aquela frase, entendendo pela primeira vez que a mulher que ensinava a filha dele a não ter medo de ficar era a pessoa mais assustada de ficar que ele já conhecera. O que ninguém tinha previsto era o efeito daquilo tudo sobre Bia. Não só o silêncio se abrindo, mas o que veio depois. Numa tarde de sábado, Gustavo trabalhava no escritório de casa quando ouviu, vindo do jardim, um som que ele não escutava havia tanto tempo que precisou de um segundo para reconhecer. A filha rindo. Não um sorriso educado, não um esboço. Uma gargalhada de criança aberta, escandalosa, dessas que dobram o corpo. Ele foi até a janela e viu Manuela e Bia no gramado, a menina correndo atrás de uma mangueira de jardim que espirrava água, encharcada, descalça, os cabelos colados no rosto, e Manuela rindo junto, molhada também, sem nenhum daqueles cuidados de gente que teme sujar a roupa. Gustavo ficou parado atrás do vidro, e uma coisa apertou dentro dele com uma força que o pegou desprevenido. Não era só alegria. Era luto também misturado, porque a última pessoa que fizera a filha rir daquele jeito tinha sido Helena, e vê-la rir de novo era ao mesmo tempo o presente mais bonito e a saudade mais afiada, as duas coisas coladas, inseparáveis. Ele desceu ao jardim quase sem pensar, e Bia, ao vê-lo, hesitou por um instante, o velho reflexo de se fechar diante do pai. Mas Manuela, molhada e rindo, fez uma coisa simples. Virou a mangueira na direção de Gustavo e o encharcou de terno e tudo. E a menina soltou uma risada de susto. E antes que a formalidade toda voltasse, Gustavo já estava rindo também, ridículo, ensopado, correndo atrás dos dois no gramado. Foi a primeira vez em 1 ano e meio que os três estiveram juntos numa mesma alegria, e nenhum deles disse uma palavra sobre isso, porque as coisas verdadeiras daquela casa aconteciam sempre nos espaços entre as palavras, e todos os três, cada um do seu jeito, tinham aprendido a morar ali. Mais tarde, enrolada na toalha, Bia puxou Manuela pela manga e disse, com a naturalidade absoluta das crianças para as frases que arrasam os adultos: "Você molhou o papai. A minha mãe também molhava ele." E pela primeira vez falou da mãe sem que a voz baixasse de medo, como se Manuela tivesse aberto dentro dela um cômodo onde agora cabia lembrar sem se machucar tanto. Manuela apenas assentiu e guardou aquilo, e não contou a Gustavo, porque havia confidências de criança que eram só dela agora. Naquela noite, depois de secar a filha e ler para ela até o sono chegar, coisa que ele não fazia havia meses e que Bia só permitiu porque Manuela estava sentada no chão do quarto, âncora silenciosa, Gustavo desceu e encontrou a moça recolhendo os brinquedos da sala. Ficaram um tempo em silêncio confortável, e ele quase disse. Tinha a frase pronta na garganta, a frase que mudaria tudo, e talvez tivesse dito se o telefone não tocasse àquela hora imprópria. Gustavo atendeu, e Manuela viu o corpo dele mudar, os ombros subindo, a mandíbula travando de volta no lugar de comando. Do outro lado, uma voz de mulher, firme e antiga, dizia coisas que Manuela não ouvia,
mas cujo peso ela lia no rosto dele. Não, dona Vera, a Bia está bem. Está, sim. Não, tem uma pessoa cuidando dela agora e está funcionando. Uma pausa longa. O maxilar de Gustavo endurecendo. Com todo respeito, a senhora não vai levar a minha filha para lugar nenhum. Utterson. Ele desligou com a delicadeza tensa de quem gostaria de bater o telefone e não pode. Manuela não perguntou, mas ele explicou cansado, passando a mão pelo rosto. Era a mãe de Helena, a avó de Bia, que desde a morte da filha vinha insistindo, com uma doçura que era quase ameaça, que uma criança daquelas precisava de uma mãe, de uma família de verdade, e não de um pai que trabalhava demais e de empregadas que vão e voltam. A palavra ficou no ar da sala como um respingo frio. Empregadas que vão e voltam. Manuela não disse nada, mas alguma coisa se fechou de leve dentro dela, uma persiana antiga descendo, porque bastara uma frase dita por uma mulher que ela nem conhecia para lembrá-la exatamente do lugar que o mundo achava que era o dela, o lugar do emprestado, do provisório, daquilo que se acostuma a ir embora. E enquanto Gustavo, irritado, garantia que ninguém tiraria a Bia dele, Manuela subiu para o quarto pensando não na menina, mas em si mesma, e na verdade incômoda que a frase da avó tocara sem querer, que talvez ela realmente fosse só de passagem, que talvez o certo, o mais seguro, o que ela sempre fizera, fosse ir embora antes que aquela casa toda se acostumasse com ela, antes, sobretudo, que ela própria se acostumasse com eles. Deitada no escuro, ouviu pelas frestas os passos de Gustavo lá embaixo, indo e vindo, um homem grande sem sono na própria casa, e teve vontade de descer e dizer que não desse ouvidos à sogra, que ela ia cuidar da Bia, que ia ficar. Mas ficar era justamente a palavra que nunca lhe pertencera. Então, não desceu. Puxou a coberta até o queixo e fez o que sabia fazer melhor desde os 8 anos. Ocupou o menor espaço possível na cama grande, encostada bem na beirada, como se até dormindo pedisse licença por estar ali. E no quarto ao lado, sem que ela soubesse, a menina dormia esparramada no meio do colchão pela primeira vez em 1 ano e meio, ocupando o espaço inteiro, do jeito de quem finalmente parou de ter medo de que alguém a mandasse embora. O aniversário de 7 anos de Bia devia ter sido apenas um dia bonito, e talvez tivesse sido se Dona Vera não tivesse decidido transformá-lo numa prova. A avó telefonou com semanas de antecedência e o que começou como um oferecimento: "Deixa que eu ajudo, Gustavo. Você não tem cabeça para essas coisas." Foi virando, telefonema a telefonema, uma tomada de controle inteira. O buffet que ela escolheu, a lista de convidados que ela redigiu, cheia de nomes de famílias que Helena frequentara e que Gustavo mal reconhecia, o vestido que ela mandou entregar para a neta, engomado e sem graça. Manuela assistia àquilo de longe, e por mais que se dissesse que não era da conta dela, algo se apertava cada vez que Bia, provando o tal vestido diante do espelho, ficava com aquela cara antiga de quem se resigna a ser enfeitada por outros. "Você não gosta?" disse Manuela baixinho num desses dias, ajeitando a barra. "Não", respondeu a menina, "mas a vovó gosta." E a Manuela reconheceu com um aperto a exata lógica que ela mesma aprendera aos 8 anos, a de que os desejos dos outros pesam mais que os nossos, a de que é mais seguro agradar do que existir. Quis dizer alguma coisa que desfizesse aquilo, mas quem era ela para desfazer? Era a moça que cuidava da menina. Vera fazia questão de lembrá-la disso com uma delicadeza que cortava mais que grosseria. No dia da festa, a casa encheu-se de gente que Manuela nunca vira, perfumes e risadas e um zum-zum de conversas sobre viagens e negócios. E ela se viu, sem que ninguém precisasse mandar, escorregando de volta para o único lugar daquele mundo em que sabia se mover, os bastidores. Foi para a cozinha ajudar Dona Cida, pôs avental sobre o vestido simples que trouxera e começou a arrumar bandejas,
E por um tempo houve até um alívio nisso, na familiaridade de servir em vez de ser servida, de estar atrás e não à frente. Mas Bia não deixou. No meio da festa, a menina fugiu dos convidados e da avó e veio procurá-la na cozinha. Agarrou-lhe a mão enfaixada de lembrança e a puxou para a sala. E foi assim, de mão dada com a aniversariante, que Manuela se viu, de repente, no meio da festa dos Toledo, de avental, sob o olhar de 30 desconhecidos que a mediam num segundo e a arquivavam no lugar de sempre. Foi Vera quem quebrou o silêncio, com um sorriso perfeito e uma voz alta o bastante para a sala toda ouvir. Ah, essa é a moça que a gente contratou para ajudar com a Bia. E depois, para uma amiga, num tom de quem explica um móvel, o Gustavo não dá conta sozinho, coitado, então a gente arrumou uma pessoa. Tem sido útil. Útil. A palavra caiu sobre Manuela como água fria, não pela maldade, mas pela verdade parcial que carregava, aquela meia-verdade que a diminuía sem mentir. E o pior não foi Vera. O pior foi o instante seguinte, quando todos os olhos se voltaram para Gustavo, esperando que o dono da casa dissesse alguma coisa. E Gustavo, que a essa altura já sabia que aquela mulher tinha devolvido a filha para a vida, que já quase a beijara na cozinha, que colecionava as músicas que ela cantava baixinho, abriu a boca, hesitou diante daquela plateia inteira do mundo de Helena e disse apenas: a Manuela ajuda bastante com a Bia. E sorriu, sem graça, e mudou de assunto. Foi só isso. Não foi um insulto, não foi uma traição de novela. Foi uma coisa muito menor e muito mais funda. Foi um homem que teve a chance de dizer o que aquela mulher era e escolheu, diante dos seus iguais, dizer o que era conveniente. Manuela sentiu a mão de Bia na sua, quente, e sorriu para os convidados, o sorriso treinado de quem serve, e por dentro uma persiana desceu inteira, sem barulho, definitiva. Gustavo viu. Do outro lado da sala, por cima das cabeças e das taças, ele viu a persiana descer no rosto dela. Viu o sorriso de garçonete voltar como uma cicatriz reabrindo, e soube, na hora exata, o tamanho do que tinha feito. Quis atravessar a sala, corrigir, dizer diante de todos que aquela mulher não ajudava com a Bia, que aquela mulher tinha devolvido a Bia à vida. Mas ali estavam os olhos de Vera e os nomes do mundo de Helena e o peso antigo de um homem que só soubera existir sendo aprovado, e a coragem que lhe sobrava para fechar negócios o abandonou por completo diante da única coisa que importava. Ficou calado. E o silêncio dele, ele sabia, tinha dito mais do que qualquer palavra. Foi mais tarde, quando a festa minguava, que Vera a encontrou sozinha no corredor e falou o que tinha para falar. E falou baixo, sem plateia, o que de certo modo era mais honesto. Não ofereceu dinheiro. Manuela quase teria preferido porque dinheiro se recusa. Vera fez pior. Sentou-se ao lado dela num banco do corredor, com o cansaço de uma mulher que também tinha perdido, e falou de mãe para a mulher. Eu perdi a minha filha, disse. Você sabe o que é isso? Enterrar uma filha? Eu não vou perder a neta também. Não é minha intenção tirar a Bia da senhora. Eu sei, minha querida, eu sei que você gosta dela. É justamente por isso que eu vou te pedir uma coisa difícil. Vera virou-se, e os olhos dela estavam marejados e firmes ao mesmo tempo. Você chegou aqui há 3 meses. Um dia você vai embora, porque é assim que a vida é. Moças como você seguem a vida delas. Casam, arrumam outro emprego, somem. E quando você for, aquela menina vai perder mais uma pessoa. Ela já perdeu a mãe. Quantas vezes você acha que um coração de criança aguenta ser abandonado antes de fechar de vez? Se você gosta mesmo dela, o melhor que você faz por ela é sair agora, enquanto ainda dá, enquanto ela ainda pode ter uma família de verdade com quem vai ficar. Não daqui a 1 ano, quando ela já não souber viver sem você. Manuela não conseguiu responder, porque a mulher tinha, sem saber, apontado a arma exata para o exato lugar. Era a coisa que ela mesma pensava toda noite.
Era a sua própria voz de dentro, dita em voz alta por uma estranha. As pessoas que não sabem ficar não deviam deixar ninguém se acostumar com elas. Ela dissera isso a Gustavo, e agora a vida devolvia a frase pela boca de Vera, transformada em sentença. Naquela noite, depois que o último carro foi embora e a casa voltou ao silêncio caro de sempre, Manuela subiu, tirou do armário a mala pequena com que chegara e começou a dobrar as poucas roupas que tinha, os mesmos gestos precisos e quietos de quem passou a vida se preparando para partir a qualquer momento, sem deixar rastro. Não era fuga por mágoa, ou não era só. Era a velha certeza voltando ao posto, que ela era de passagem, que sempre fora, que se acostumar era o começo da perda e que a coisa mais parecida com amor que ela sabia oferecer era ir embora antes de fazer mais falta ainda. Enquanto dobrava a última blusa, a porta se abriu de leve. Bia estava ali, de pijama, o relógio da mãe frouxo no pulso. Os olhos passando da mala para o rosto de Manuela e entendendo tudo antes que uma palavra fosse dita. Porque crianças que já foram abandonadas reconhecem as malas do jeito que reconhecem trovão. Você vai embora? Não foi pergunta. Bia, igual às outras. A voz da menina não tremeu. Foi pior, foi firme. Foi a voz de quem já esperava e só queria a confirmação. A vovó falou que você ia. Manuela ajoelhou-se diante dela e quis mentir, e não conseguiu, porque nunca tinha conseguido mentir para aquela criança e não seria naquela noite que começaria. Eu acho que talvez seja melhor para você, disse, e ouviu como as palavras eram covardes, mesmo sendo verdadeiras. Bia a olhou por um tempo longo e então fez a coisa mais dolorosa que podia fazer. Não chorou, não gritou, não implorou. Apenas recuou um passo, o queixo baixando, a mãozinha soltando a manga de Manuela devagar, e vestiu de volta diante dos olhos dela exatamente a mesma armadura de silêncio que levara 3 meses para tirar. Tá, disse só. Boa noite. E foi para o quarto, e fechou a porta sem bater, com o cuidado terrível de uma criança que aprendeu de novo, numa só noite, que não vale a pena fazer barulho por quem vai embora. Manuela ficou de joelhos no chão do quarto muito tempo depois de a porta se fechar, a última blusa ainda nas mãos, e chorou sem fazer barulho, do jeito que aprendera a chorar aos 8 anos, para não incomodar ninguém com a própria dor. Sabia que estava fazendo com Bia exatamente o que tinham feito com ela, indo embora e chamando aquilo de cuidado. Mas saber não mudava nada, porque o medo, quando é muito antigo, é mais forte do que o saber, e o dela tinha 20 anos de treino. Manuela desceu antes do amanhecer, a mala na mão, disposta a fazer o que fazia melhor, sumir sem despedida, poupar a todos da cena, deixar sobre a mesa da cozinha apenas um bilhete curto. Mas na cozinha a luz já estava acesa, e Gustavo estava lá, ainda de roupa do dia anterior, como quem não dormiu. Olhou para a mala na mão dela e o rosto dele se desfez de um jeito que Manuela nunca tinha visto naquele homem que dominava todas as salas. Você ia embora sem falar comigo, disse ele, e não era acusação, era dor. Ia. Por causa da Vera? Do que ela disse? Por causa do que o senhor não disse, respondeu Manuela, e a franqueza custou-lhe tudo o que ela tinha. Na frente de todo mundo, o senhor teve a chance de dizer quem eu era para Bia, para essa casa, e o senhor disse que eu ajudo. Eu não estou reclamando de salário, senhor Gustavo. Eu passei a vida inteira sendo a pessoa que ajuda, a que é útil, a que fica no lugar emprestado. Eu só achei, por um tempo aqui, que talvez pudesse ser outra coisa. Foi bobagem minha. Ela apertou a alça da mala. A sua sogra tem razão numa coisa. A Bia merece gente que fica, e eu sou justamente a mulher que não sabe. Gustavo deu um passo, e por um segundo pareceu que ia enfim dizer a coisa certa. Mas o que saiu foi o homem que ele sempre fora, o que resolve, o que negocia. Eu aumento o seu salário. Eu falo com a Vera, ela não manda nesta casa. A gente formaliza tudo, um contrato de verdade, estabilidade, o que você precisar.
Ele ouviu a própria voz e viu, tarde demais, o rosto de Manuela se fechar mais a cada palavra, porque estava de novo oferecendo a ela um posto de funcionária quando ela pedia, sem pedir, um lugar de gente. Não é de contrato que eu preciso, Sr. Gustavo, disse ela quase com pena dele. E o senhor não sabe me oferecer o resto. Melhor ela aprender isso agora, comigo pequena, do que daqui a um ano, quando doer mais. E passou por ele em direção à porta. E Gustavo, o homem de todas as respostas, ficou parado no meio da própria cozinha sem encontrar nenhuma, sentindo que a única coisa que ele mais queria no mundo estava saindo pela porta dos fundos, exatamente porque ele não tivera coragem, quando importava, de dizer em voz alta a palavra mais simples e mais impossível de todas: fica. A casa sem Manuela voltou a ser o que era antes dela, só que pior, porque agora todos sabiam exatamente do que estavam sendo privados. O silêncio caro dos primeiros tempos voltou aos corredores, mas dessa vez tinha nome. Bia parou de falar de novo, e não foi um fechar-se gradual como o de antes. Foi de uma vez, no dia seguinte, como quem apaga uma luz. Devolveu à gaveta os desenhos de muitas janelas e voltou a não desenhar nada. Não quis mais o lugar na mesa que Manuela lhe ensinara a ocupar, e comia pouco, e olhava para a porta dos fundos como quem monta guarda para uma pessoa que não vai voltar. Usava o relógio parado da mãe, apertado no punho, o dia inteiro agora, até para dormir. Como se, tendo perdido mais uma vez alguém que ficava, precisasse segurar com mais força a única coisa que sobrara imóvel. Gustavo ia trabalhar, voltava, resolvia o que precisava resolver e por fora ninguém diria que faltava algo. Mas ele descobrira tarde que existe um tipo de perda que não faz barulho, que não aparece em relatório nenhum e que é justamente a que mais pesa. Dona Cida foi a primeira a perder a paciência. Numa noite, ao servi-lo, largou o prato na frente dele com uma força que não era descuido e disse o que 18 anos de casa lhe davam o direito de dizer: "O senhor vai me desculpar, mas o senhor é um homem inteligente para ser burro desse jeito." Aquela moça consertou a sua filha com as próprias mãos, queimou a mão pela menina antes até de conhecer ela, e o senhor deixou ela ir embora porque ficou com vergonha das visitas. Ela recolheu o pano do ombro. A patroa, que Deus a tenha, ia ter vergonha do senhor. Naquela noite, Gustavo subiu e abriu a gaveta onde a filha guardara os desenhos. Passou-os um a um. As casas de muitas janelas, uma delas com 3 figuras na porta, 2 grandes e uma pequena. E no verso, na letra tremida de quem está aprendendo, uma palavra só: Manu. Ficou muito tempo com aquele papel na mão. Um homem que sabia fechar contratos de milhões e que não soubera segurar a única coisa de que a casa inteira precisava. Foi a noite mais longa da vida dele e não dormiu. Não porque estivesse resolvendo alguma coisa, mas porque pela primeira vez não havia nada que ele pudesse comprar, negociar ou mandar fazer para consertar o que estragara. Mas quem virou tudo não foi Dona Cida, foi Bia. Numa madrugada, dias depois, Gustavo acordou com a filha parada ao lado da cama dele, descalça, o relógio grande no pulso, do jeito exato como ela costumava aparecer no quarto de Manuela quando não conseguia dormir. Só que agora era ao pai que ela vinha, e isso por si só já o desmontou. Ele a puxou para junto e a menina ficou um tempo em silêncio no escuro. E então fez a pergunta que atravessou Gustavo como uma agulha. A pergunta que só uma criança faz, porque só uma criança ainda enxerga as coisas pelo nome verdadeiro. "Papai, você também não sabe ficar?" Ele não conseguiu responder na hora. Ficou ali, no escuro, com aquela criança encostada no peito, entendendo que a filha tinha lido nele, aos 7 anos, exatamente a mesma coisa que Manuela lera. Que o medo de perder o tinha ensinado a soltar antes.
a não reivindicar, a ficar de longe para não correr o risco de ficar de perto e sofrer, e que a filha, ao contrário dele, tinha tido a coragem que ele não tivera, a de ir até a beira da cama e pedir para não ser deixada. Eu sei, sim, disse ele por fim, com a voz rouca, e mais do que uma resposta, era uma promessa que ele fazia a si mesmo no escuro. Eu vou aprender. A gente vai buscar ela. Amanhã. E Bia, pela primeira vez em muitos dias, dormiu. De manhã, Gustavo não foi trabalhar. Desmarcou tudo com uma frase só, sem explicação, coisa que não fazia havia anos, e alguma coisa na voz dele fez a secretária não insistir. Vestiu-se sem pressa, tomou café com a filha na cozinha, num silêncio que já não era o das últimas semanas, mas o silêncio de quem tem um plano. E quando Bia perguntou aonde iam, respondeu apenas: buscar a Manu. A menina largou o pão no prato, correu para o quarto e voltou já de sapato, pronta antes que ele terminasse a xícara. Encontrar Manuela foi mais fácil do que Gustavo temia e mais difícil do que ele esperava. Ela tinha voltado para o único mundo que conhecia. Dividia um quarto pequeno numa pensão de zona antiga da cidade e já pegara turnos de garçonete de novo, servindo café em festas de gente que nunca ia decorar o rosto dela. De volta, com uma facilidade assustadora, a vida de antes, ao lugar do emprestado, como quem veste uma roupa velha que continua servindo. Foi ali, na porta da pensão, num fim de tarde de garoa igual a daquela primeira noite, que Gustavo a esperou. Ele, que entrava em qualquer sala do mundo como dono, ficou parado na calçada estreita como um homem qualquer, sem terno de comando, sem plateia para aprovar nada. E quando Manuela apareceu, uniforme na sacola, o susto no rosto dela ao vê-lo doeu nele mais que qualquer negócio perdido. O senhor não devia ter vindo, ela disse, o velho reflexo de recuar. Eu não vim como o senhor de ninguém, respondeu ele, e a voz saiu limpa, sem o peso de mando, como ela nunca ouvira. Eu vim errado da outra vez. Eu te ofereci contrato, salário, estabilidade, porque essas são as coisas que eu sei dar. São as únicas coisas que eu aprendi a oferecer a vida inteira e por isso mesmo elas não valem nada, porque são as fáceis. Você me pediu o resto e eu fiquei com medo do resto. Ele deu um passo. Então deixa eu tentar de novo, do jeito certo, aqui, sem festa, sem ninguém olhando. Eu não vim te contratar, Manuela. Eu vim te buscar. Manuela ficou muito quieta na calçada, a garoa molhando os dois, e dentro dela, a mulher de 20 anos de treino em desaparecer, lutava com uma coisa nova, uma coisa que aquela casa lhe ensinara sem que ela percebesse. Eu não sei ficar, disse, e dessa vez a frase saiu quase como um pedido de socorro. Eu já falei pro senhor, eu vou uma hora, é o que eu sempre faço. E se eu ficar e não der conta? E se um dia eu decepcionar aquela menina, decepcionar o senhor e for pior do que já ter ido? Aí a gente conserta, disse Gustavo, e usou de propósito a palavra que ela usara sobre o desenho da menina, meses antes. Ficar não é não ter medo de ir embora. Ficar é ter medo e não ir. Você ensinou isso para minha filha todo dia, sem saber que estava ensinando. Agora deixa alguém ensinar para você. E então ele fez a coisa que devia ter feito na festa, diante de todos, e que agora fazia só para ela, o que talvez fosse melhor. Eu não quero uma pessoa que ajuda com a Bia. Eu quero você na minha mesa, na minha casa, na minha vida, não como empregada, como a mulher de quem eu não consigo mais desacostumar. Fica, Manuela, por mim. E pela primeira vez, ela era a criança na beira da cama, e alguém tinha atravessado o quarto escuro para pedir que ela não fosse embora. Ela poderia ter dito não. O medo antigo é assim, oferece sempre a saída conhecida na hora exata. Ela sentiu a frase pronta na boca, o não de sempre, a mala imaginária já na mão, a despedida educada que pouparia todo mundo. Era tão mais fácil ir. Ir não exigia coragem nenhuma dela, era ficar que exigia tudo.
Mas foi então que Manuela olhou para além de Gustavo e viu dentro do carro parado na esquina um rostinho colado no vidro embaçado. Bia tinha vindo. Ele a trouxera. E a menina, ao ver que Manuela a via, não acenou com timidez, não esperou permissão. Abriu a porta e atravessou a calçada correndo debaixo da garoa e se jogou nas pernas dela com uma força que quase as derrubou, agarrando-se do jeito que se agarra àquilo que a gente decidiu não perder de novo. E Manuela, ajoelhando-se ali no chão molhado para abraçar a menina, sentiu a mão queimada latejar de leve a cicatriz pequena que ficara e entendeu enfim o que dissera a Bia num banco de cozinha meses antes, que aquela marca era o lugar onde alguém ficara na frente do fogo por ela. Só que agora eram os dois, o homem na calçada e a menina nos seus braços, que estavam cada um do seu jeito, se pondo na frente do fogo por Manuela, atravessando a chuva para que ela, pela primeira vez na vida, não precisasse desaparecer. "Fica, Manu", disse Bia contra o pescoço dela, a segunda vez que a menina pedia alguma coisa para alguém em 2 anos. "Fico", respondeu Manuela, e a palavra que ela achava que não sabia dizer saiu inteira, simples, sem tremer, como se estivesse guardada nela esse tempo todo, esperando alguém que valesse a pena o risco. Voltaram os 3 no mesmo carro, encharcados, e no caminho ninguém falou muito porque não era preciso. Bia dormiu no banco de trás, com a cabeça no colo de Manuela e a mão fechada em torno de um dedo dela, do mesmo jeito da primeira noite. E Gustavo, dirigindo devagar pela cidade molhada, esticou uma vez a mão e encontrou a de Manuela sobre o banco. E ela deixou, e não a recolheu. E isso, para uma mulher que passara a vida recolhendo tudo, foi a coisa mais corajosa que ela fez em 20 anos. Não foi um final de conto de fadas, porque nenhum dos 3 era feito de conto de fadas. Dona Vera não desapareceu nem virou vilã derrotada. Era uma mãe que enterrara uma filha, e o medo dela era feito da mesma matéria do medo de todos. E levou tempo, muito tempo, até que ela conseguisse entrar de novo naquela casa e ver sem ameaça que a neta ria outra vez. E entender devagar que família de verdade não é a que tem os sobrenomes certos, é a que fica. As feridas não sararam de uma vez. Feridas antigas nunca saram assim. Manuela ainda acordava às vezes com o velho impulso de fazer as malas, e ainda tinha noites em que se pegava encolhida na beirada da cama grande. E então sentia a mão de Gustavo procurando a dela no escuro, sem pressa, e ia aprendendo um dia de cada vez a ocupar o espaço inteiro que agora era seu por direito e não emprestado. E numa noite, semanas depois, os 3 estavam na cozinha, porque era sempre na cozinha que as coisas verdadeiras aconteciam naquela casa, quando Bia tirou do pulso o relógio parado da mãe e o entregou a Manuela, muito séria, como quem entrega a coisa mais importante que tem. "Você conserta?", perguntou. E Manuela olhou para Gustavo, e ele assentiu de leve, os olhos marejados, porque entendeu o que a filha estava, à sua maneira, permitindo. Então Manuela pegou o relógio de Helena, deu corda com cuidado, acertou os ponteiros na hora certa daquela noite e o encaixou de volta no pulso pequeno da menina. E os 3 ficaram ali, em silêncio, ouvindo uma coisa mínima que enchia a cozinha inteira. O tic-tac baixinho, teimoso, de um tempo que, depois de tanto tempo parado, voltava enfim a andar.